Convidei o Alexandre Simões, brilhante jornalista e nosso coordenador de esportes aqui da Itatiaia, comentarista, redator do digital, editor e tudo aqui, o Alexandre Simões, porque estava voltando para BH hoje e li uma coluna do Simões e fui ouvir uma entrevista do ex-presidente do Atlético, Alexandre Calil, aos nossos companheiros lá da rádio O Tempo, onde o Alexandre Calil diz que está preocupado que o Atlético esteja no mesmo caminho de 2005. Aí eu quase caí da cadeira, né? Porque eu pensei assim, será que eu tô maluco? Porque 2005 foi o ano que o Atlético caiu. Aí, o quê? Esse ano, falar de rebaixamento do Atlético? Não. Você pode falar do Atlético querer buscar título, do Atlético que tem Hulk, que tem uma folha gigantesca, de um clube que agora tem um estádio, de um clube que tem uma história recente gigantesca. Aí, ô Simões, li a sua coluna, te trouxe aqui, queria debater contigo e com Everton Guimarães, mas eu fiquei assim, sabe, me parece um ciúme, uma bobagem do ex-presidente Alexandre Calil, que tem a sua história no Atlético, o seu legado, mas parece que agora, que depois dele ninguém pode fazer, ninguém mais faz bem pro clube, ninguém agora tem sucesso no clube. Aí, falar que este Atlético tem risco de rebaixamento? Ô Léo, é interessante, boa noite Everton, Cláudio, quem acompanha a gente. Quando eu ouvi isso e foi logo cedo, sabe? Eu pensei de cara, sabe em quê? E até eu falo isso na coluna, sabe? Eu pensei de cara na história das contrapartidas da Arena MRV, que já estão em 250 milhões, né? E que os técnicos, né, dizem que são exageradas. Precisa das contrapartidas, viárias principalmente, todo mundo sabe disso, senão ninguém chega, ninguém sai, mas que as exigências são exageradas, sabe? E aí a gente começa a perceber que a guerra política não pode nunca ultrapassar a instituição. Porque o Atlético, quem é atleticano, é por paixão. Não é só atleticano, cruzeirense, flamenguista, corintiano, é por paixão, sabe? Então, dois lados, eu acho que é muito interessante. Situação e oposição, eu acho que é muito saudável. Mas eu acho que quando começa a ter esse tipo de situação, por exemplo, ele cita 2005 porque eu era o presidente e o Ricardo Guimarães, que hoje é inimigo dele. Então, o Atlético caiu em 2005, ele cita isso para cutucar. O lugar do Alexandre Calil na história do Atlético, ele está reservado. Ele é o presidente campeão da Libertadores de 2013 e é presidente da Copa do Brasil de 2014, que tem um significado todo especial, porque foi conquistado em cima do Cruzeiro, sabe? Só que quando começa a falar assim, brigar contra o rebaixamento, isso é uma coisa pequena, sabe? Na minha opinião, isso é uma coisa pequena. Passa a impressão de que está torcendo contra o Atlético por questão política, sabe? E eu acho que o Atlético é muito maior do que isso. Aliás, o Atlético é muito maior do que todo mundo. É maior do que o próprio Alexandre Calil, por mais que ele tenha sido um presidente que conquistou a Libertadores. Maior do que o Ricardo Guimarães, sim, maior do que quem está na gestão hoje. Sabe? O clube está acima de tudo. Eu acho que é uma situação, repito, oposição em situação é muito saudável, sabe? Mas a gente vê aí, e eu cito na coluna também, porque é interessante, justamente isso. A gente não pode esquecer que erros e acertos são cometidos por todos. A atual diretoria errou demais e o 2022 é uma prova disso. 2022 foi um ano desastroso para o Atlético, mas por outro lado, a atual diretoria está pagando até hoje várias contas, inclusive do Calil, não só com o André Cury, mas várias outras. Você vai se recordar que o Atlético, não me lembro, mas não tem muito tempo, teve um transfer ban do Michael Suel, que quase que o Atlético perdeu ponto no Campeonato Brasileiro, sabe? Exatamente. Então, eu acho que é uma coisa muito pequena, sabe? Eu acho que, assim, o atleticano deveria todo mundo torcer pro Atlético. Tá vivendo aí as portas de uma SAF. João Vitor Xavier trouxe a informação, o Everton complementou a informação, todo mundo recebe essa informação, de inauguração de Arena MRV. Eu acho que é um momento de, sim, se ter posições diferentes, mas de todo mundo tentar trabalhar em prol do Atlético. Eu acho que se o Calil não consegue isso, eu acho que ele não deveria tentar colocar em risco, sabe? Não só o que ele tem com a torcida do Atlético, mas a história que ele tem no clube, dando esse tipo de declaração. Eu não acho isso em nada positivo para a história dele, inclusive. Eu concordo, Alexandre Simões. O HG, como é que você vê essa situação? Porque, sendo bem sincero, cara, eu fico incomodado assim, porque o Alexandre Calil, ele tá no coração do torcedor atleticano. Ele fez trabalho relevante, ele conquistou título, só que, cara, se o Calil não concorda, se ele discorda da atual gestão e tudo, essa atual gestão mesmo sofre muito por decisões tomadas por ele.
pagam-se muitas contas do período em que ele era presidente, e outros também. E o Atlético tem que estar acima disso tudo. Parece assim, o HG, quando a coisa começa a andar, sabe, você fala, não, como é que é a expressão que você fala do remar? Tem que remar todo mundo pro mesmo lado. Tem que remar todo mundo pro mesmo lado. Aí não vai. Tem que sempre ter um reminho pro outro lado. Eu entendo que hoje é muito pouco provável, né, que figuras que passaram pelo clube e que contribuíram de forma direta ou indireta, para o bem ou para o mal, dificilmente essas figuras voltarão ao clube porque está caminhando para se tornar uma SAF. Mas o arcabouço dessa dívida atual de 2 bi tem o reboco de todos esses que passaram por lá. Os que ganharam e os que não ganharam absolutamente nada. Então, aos que passaram pelo clube e fizeram bem ou mal ao clube, eu só posso dizer uma palavra: supera. Supera. As coisas mudam, a administração é outra e o clube está caminhando por conta de uma dívida de 2 bilhões, a maior dívida do futebol brasileiro. O clube não tem outra alternativa. E está lá no reboco dessa dívida, os anteriores também. Então, supera, olha para frente, porque o clube está muito interessado em seguir. E nessa parte de futebol, né? E assim, qualquer um que entende de futebol, gente, falar de rebaixamento desse time do Atlético beira o absurdo, entendeu? 2010, 2011, o Atlético quase caiu. Antes do 2012, quando foi vice-campeão brasileiro, com o Calil, sabe? Dá para comparar. Então, é uma situação, sabe, que eu acho que é muito pequena. Eu acho que não é saudável para o Atlético, tá? Eu acho que é isso que o Everton colocou. Supera. Se não dá conta de superar, esquece. Deixa o clube seguir a vida dele. Ô, Léo, para não estender muito, só mais um detalhe aqui. Por vezes a gente emite algumas opiniões aqui nas nossas discussões diárias. O que a gente precisa separar bem as coisas é o que você tem medo do que aconteça ou o que você torce para acontecer para ter razão. Tomara que seja só realmente a primeira opção. Porque se for, tá ótimo. Tá ótimo ele ter medo, preocupação com a instituição, que ele foi presidente, foi um presidente marcante e tal. Tomara que seja isso. Porque, por vezes, a gente torcer pra coisa dar errado, pra gente ter razão também não é bom. Não é.